Então, para dar início à nossa palestra, que já deu o horário, já são 11h30, não é uma palestra, é um bate-papo, né? Para dar início, nós vamos fazer a prece inicial. E eu vou pedir para que cada um no seu cantinho possa, nesse instante, se recolher e possa elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a oportunidade bendita da vida. Te agradecemos, Senhor, pelo sol que brilha lá fora, pelas alegrias que temos, as pequenas alegrias de estar junto com os nossos amigos, mesmo que virtualmente, de sentir a Tua presença no sorriso carinhoso de uma mensagem que chega, de sentir a Sua presença quando nos elevamos um pouquinho e resolvemos estudar para pensar e aprender mais sobre o Evangelho do Cristo. Muito obrigada por essa luz, por esse amor que nos envolve e te pedimos, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Bom, gente, bom dia Gisele, bom dia Cláudio que está chegando na nossa conversa. Eu hoje tentei de diversas formas, eu vou mostrar para vocês, ó. Fiz uns arranjos aqui em casa, tentei usar o computador da sala, tentei o notebook, tentei ficar longe do barulho. Eu tenho a companhia do meu gato ali, ó, que hoje de manhã preciso tomar um banho. E a única forma que funcionou foi aqui pelo celular. Então, nós estamos aqui segurando o celular, com as mãos tremendo, porque é uma responsabilidade sempre. E quando nós nos dispomos a falar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina espírita, é sempre uma responsabilidade que nós chamamos para nós. E eu estava conversando sobre isso ontem à noite. Né, Rê? Que acabou me escutando. A gente... E gera insegurança, porque por mais que a gente estude, você sempre fica na dúvida se o que você vai falar é o correto. Mas aí quando a gente se pega na palavra do livro que foi escolhido para ler, a gente entende que o correto, e mais pra frente vocês vão ver isso, falhar. Me desculpem se a voz falhar ou se a internet falhar, como acabou de acontecer, mas eu vou pedindo para vocês para que a gente mantenha sempre esse sorriso no rosto e a vontade de estudar. Bom, o texto de hoje, para parar de enrolar, né, é desse livro aqui, ó. Eu sei que para vocês está ao contrário, chama Vinha de Luz. É um texto escrito por Emmanuel, né, ditado por Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico. E o texto começa com um trecho da carta de Paulo, de uma das cartas de Paulo para Timóteo. E aí, para contextualizar um pouquinho, né? Paulo de Tarso, o grande divulgador do Evangelho do Cristo, que esteve à frente de muitas missões para levar o Evangelho para os gentios, como era dito naquela época, ele, antes de ser esse exímio divulgador da doutrina do Cristo, ele era um grande perseguidor do cristianismo. E perseguidor por quê? Porque ele acreditava nas leis mosaicas. Ele acreditava que o que Moisés havia dito era a mais pura verdade, e ele estudava as leis mosaicas, assim como estudava também os profetas da época. E nesse estudo, ele era um ferrenho defensor daquilo que ele acreditava. Nessa crença de Paulo, então, de Saulo, melhor dizendo, ele vive um grande momento de perseguição ao cristianismo, e quando a sua noiva, Abigail, desencarna, e sabendo que ela havia, antes de tudo, conhecido a palavra de Jesus e se convertido ao cristianismo, ele vai atrás da pessoa que ensinou essa doutrina, que era de um simples carpinteiro que havia morrido crucificado, e ele vai atrás de Ananias, que foi a pessoa que ensinou tudo o que Abigail aprendeu sobre Jesus. E nessa
ida atrás de Ananias, ele vai para a cidade de Damasco. E chegando à entrada de Damasco, ele tem um encontro inesperado, não com Ananias, mas com Jesus. E nesse encontro, Jesus se mostra para Paulo, para Saulo ainda, se mostra para Saulo, e nesse ver a verdade, Saulo fica cego e precisa chegar a Damasco, encontrar Ananias para voltar a enxergar, e ele, da mesma forma que era um exímio defensor das leis mosaicas, passa a ser um exímio defensor do cristianismo. Meio sem saber direito o que fazer, ele vai para o deserto, lá ele estuda, lá ele aprende a trabalhar. E em determinado momento ele é chamado pelos homens do caminho a participar das pregações. E aí ele se vê humilde, puro, com dificuldade para falar da nova doutrina, e ele se coloca de mãos no trabalho. E ele, como um exímio tecelão, passa a trabalhar na tecelagem de tapetes, de tendas, se fosse necessário. E durante o seu trabalho, ele ia conversando sobre Jesus com aqueles que chegavam até ele. Em um outro momento, já chamando de cristianismo, Paulo sai, já como Paulo também, sai a divulgar o evangelho onde ninguém havia divulgado, a divulgar Jesus onde ninguém havia divulgado. E numa dessas cidades, chamada Listra, Paulo conhece Timóteo, um menino de aproximadamente 13 anos, que quando Paulo encontra, ele olha e percebe que aquele menino agia exatamente como ele agia quando tinha a mesma idade. Ele se dedicava à leitura das leis de Moisés, se dedicava à leitura dos textos dos profetas e tinha vontade de aprender. Só que Paulo está ali numa nova missão, certo? Ele está ali para divulgar o cristianismo agora. E ele começa a falar sobre Cristo. E Timóteo automaticamente entende que aquele falar do Cristo, falar sobre o Cristo, os ensinamentos de amor, os ensinamentos de caridade, de perdão, eram realmente ensinamentos positivos. E esse menino passa a questionar Paulo, a conversar sobre o Evangelho, busca aprender tudo que pode. E Paulo percebe que esse menino poderia caminhar com ele e chama Timóteo então para seguir viagem com ele. E Timóteo vai em diversas cidades onde Paulo vai para ensinar o Evangelho do Cristo. Ele vai para a Espanha, ele vai para a Ásia, ele vai para a Índia, ele retorna para Jerusalém. Em determinado momento, Paulo pede que Timóteo fique como responsável na igreja de Éfeso. E sim, Timóteo obedece a Paulo e fica ali naquela igreja ensinando o que Jesus havia pregado, trabalhando com as pessoas que viviam ali para manter as lições que Paulo havia levado vivas no meio daquela igreja nascente. Já que a gente encontrou Timóteo, já que a gente já encontrou Paulo nessa história, Paulo no ano de 66, 67 depois de Cristo, ele vai preso. E percebendo nessa prisão lá na Grécia, ele percebe nessa prisão que é a sua última prisão. Ele sabe e sente que a sua hora está chegando. E ele começa a escrever cartas novamente. E Lucas é o único que está com ele naquele momento e é o responsável por levar os pergaminhos, levar o que ele necessitava para escrever e também entregar as cartas onde era necessário entregar. E nessa última carta, ele escreve então a segunda carta a Timóteo. A segunda carta a Timóteo é uma despedida de Paulo e é uma passagem de bastão, vamos dizer assim. Paulo confiava tanto em Timóteo que ele escreve para Timóteo para dizer a ele: te torno responsável por continuar a minha obra, a obra que não é minha, que é do Cristo. E em determinado
item desta carta, que dentro da Bíblia foi levado como números de capítulos e versículos, no capítulo 1 dessa carta, no versículo 7, Timóteo lê na carta que Paulo escreve a seguinte mensagem: porque Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Quando a gente vai ler a carta na íntegra, Paulo vai falando para Timóteo que ele vai enfrentar dificuldades, que ele, Paulo, ama demais como um filho querido, o filho de sua fé. E, entre outras coisas, ele vai dizendo que é importante que ele se posicione, Timóteo se posicione sempre em relação ao bem, em relação às mensagens do Cristo. E nesse versículo específico, ele diz que Deus não nos deu o espírito do temor. O que é o temor? Na Bíblia, se a gente for ver, tem uma palavra bem mais complicada lá: pusilanimidade. E aí eu fui procurar no dicionário o que significava isso. Apesar de Emmanuel já ter traduzido essa palavra pra gente. Ele significa falta de coragem, desânimo, significa medo, terror em fazer alguma coisa. E necessariamente o medo, o terror que paralisa, que faz com que você não faça mais nada e não busque se livrar dessa situação de medo. Algumas pessoas podem dizer assim, pensar assim, mas o medo faz parte também de uma lei natural, que é a lei de conservação, que está lá no livro dos Espíritos, né? Lá na última parte do livro dos Espíritos, onde vai falar sobre as leis morais, tem lá a lei de conservação. E diz que o homem precisa, sim, tomar cuidado com a sua vida, que o homem precisa ter consciência de que a sua vida é o mais sagrado e que ele precisa mantê-la de todas as formas. E algumas pessoas vão dizer que o medo vem daí, vem desse instinto de conservação. Mas o medo normal é aquele medo que a gente sente, olha todas as perspectivas, busca o caminho para sair daquele lugar e ser melhor. Então, quando o temor chega e nos paralisa, é onde Paulo diz: Deus não nos deu o espírito do temor, mas da fortaleza, do amor e da moderação. Emmanuel, no texto, ele vai dizer que não faltam recursos no mundo para o trabalho voltado à espiritualidade. Que todo irmão que quiser se reerguer, que quiser melhorar, vai ter esta oportunidade, porque não faltam possibilidades, não faltam ideias e formas de se trabalhar nesse sentido. E nessa certeza, então, que vamos trazer lá de Timóteo nos dias atuais, a gente sabe que os nossos corações fraquejam, a nossa fé vacila, a nossa alma, às vezes, se enche de desesperança, se enche até de desespero. Mas aí a gente vem com as palavras de Emmanuel: não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Então, quando a gente se enfrenta a situações como as que nós vivemos hoje em dia, essa inconstância que a gente não sabe se semana que vem a gente vai ter o nosso emprego, se mês que vem nós vamos ter o nosso salário, se a gente sai da nossa casa e vai até a feira, vai ficar doente ou não. São todas incertezas que nos causam medo, que nos causam terror e nos paralisam. Terror não, temor. E nos paralisam muitas vezes. E a gente evita sair de casa, a gente evita gastar o dinheiro que a gente tem, a gente evita se posicionar de uma maneira agressiva em relação a alguma coisa. E no meio de todas essas histórias, a gente ainda tem as questões de política, de saúde. E tudo isso vai trazendo no coração da gente uma incerteza, uma insegurança, que lá na lei é normal, porque está em todos nós a lei de preservação,
de nos conservarmos sãos, de nos conservarmos positivos. Muito bem. Então, se a gente já sabe que essa lei existe, a gente também sabe que existem outras leis naturais. E uma delas, e muito importante, é a lei do trabalho. Deus não nos criou para ficarmos parados, né? Então, aí ele diz, Deus nos deu o espírito da fortaleza. Deus nos deu a força para que já está lá dentro da gente, quietinha, para enfrentar essas dificuldades, esses momentos de tristeza, de angústia. Tenha ele o nome que tiver, mas Deus já nos trouxe isso dentro de nós. E nós precisamos fazer com que isso ressurja, que nos aprimore, que nos eleve. Emmanuel vai continuar no seu texto e ele diz assim, a ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Quem somos nós dentro desta necessidade, desse momento que enfrentamos? Nós somos aqueles que ficam parados, sofrendo, tristes, preocupados, ou somos aquele que descobrimos uma força que a gente não sabe de onde vem e se põe em ação para ajudar quem está pior do que a gente? A ignorância pede instrutores. Então, todos nós podemos ser divulgadores de bons conhecimentos, seja numa mensagem pela internet, seja num bate-papo, numa ligação telefônica que hoje em dia ninguém mais faz, seja numa videochamada que a gente pode conversar com as pessoas. A gente vai ser o divulgador dessas boas palavras. Não há dor que não reclame um enfermeiro. E as dores, gente, são dores físicas muitas vezes. Mas as dores que hoje em dia nós percebemos nos outros são as dores mentais, as dores morais, as dores do coração. Aquelas dores que você vai no médico e ele fala assim, faz todos os exames e ele fala assim, mas não tem uma causa. Por que você sofre dessa dor? E nós precisamos estar ali como enfermeiros atentos para ajudar essas pessoas que sofrem destas dores. Também, com a distância necessária pelo momento que vivemos, nós vamos atender essas dores com uma oração, com um pensamento elevado, com a vontade, com a vibração, com aquele desejo que vem, a gente não sabe de onde, e nos toma conta e nos faz crescer. Esta é a mensagem do ânimo forte que nós precisamos ter. Mas Emmanuel, ele não é tão bonzinho assim no seu texto, porque ele sempre tem um puxão de orelha para nos dar. E aí ele pergunta assim, onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Cadê as pessoas que se dispõem a abraçar esse trabalho de atender uma dor, de socorrer um enfermo, de falar com alguém que precisa? Cadê aquela pessoa que vai instruir o irmão que não tem conhecimento, mas que faz isso por amor de servir? E aí nós vamos voltar lá em Timóteo. Nós vamos voltar e lembrar um pouquinho de uma coisa que eu não havia falado no começo. Timóteo era órfão. Ele vivia com a sua mãe e a sua avó, que também era viúva. E as duas mulheres, e mulher naquela época não era tida como um ser de muita luz, né? Educaram perfeitamente este rapaz nos ensinamentos mosaicos e na palavra dos profetas. E estavam fazendo aquilo, claro, porque Timóteo era parte da família delas. Mas quando Paulo chega com a ideia do cristianismo, elas são as primeiras que abrem as suas casas e começam a socorrer as pessoas que vão até ali para conhecer as palavras do Cristo. E nesse conhecer as palavras do Cristo, essas mulheres dão um exemplo que Emmanuel nos questiona aqui. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? E aí a Cleusa, ela colocou aqui, o amor nos religa,
Quando nos dispomos a ajudar, mesmo distante, conseguimos, só depende de nós. E é isso mesmo, só depende de nós essa vontade de querer ajudar. E quando Chico tem uma frase que a gente aprendeu numa saída do coral, que o rapaz estava falando que ela tá lá no Laços Eternos, na parede aqui em São Paulo. As nossas boas ações são os nossos advogados de defesa em qualquer lugar que nós estivermos. Então, quando nós nos desprendemos das nossas dificuldades para ajudar o nosso irmão, essa nossa boa ação não significa que a lágrima não vai cair. Não significa que a gente não está sentindo dor, não significa que a gente não está sentindo medo, mas significa que a gente está deixando o nosso medo de lado para socorrer um irmão que precisa mais. A gente está deixando a nossa lágrima para o nosso travesseiro para ser socorrida quando nós estivermos mais calmos, mas socorrendo aquele irmão que não consegue segurar a lágrima sem ser no travesseiro, porque ele não tem outro que possa lhe atender. Bom, vamos continuar nos ensinamentos de Emmanuel. Aqui há o temor da responsabilidade, ali receios da crítica, acolá o pavor da iniciativa a benefício de todos. Então nós corremos o risco e estamos sempre nos colocando em posição de ter medo do que é que o outro vai pensar. Mas lembra dos ensinamentos que Jesus nos deixou? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu for ter receio de ajudar o meu irmão, eu estou tendo receio de aprender a amar. Eu estou tendo receio de deixar de pensar só em mim e pensar no outro. Aí algumas pessoas vão dizer assim, Luciana, mas você fala e parece que é tão fácil. Gente, se a vida fosse fácil, a vida não seria a vida. Oração não chamaria oração. Meditação não chamaria meditação. E eu vou dizer para você, essas coisas não teriam esses nomes porque nós deixaríamos de agir. Oração, orar com ação. Meditação, que nós temos de fazer o bem e auxiliar o próximo. Então nós temos aqui na lição de Emmanuel um outro parágrafo que ele diz assim, como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Como? Aí eu vou colocar aqui pensando no coral. Como é que o coral cantaria se não tivéssemos voz? Como é que a Bia tocaria se o violão fugisse? Como é que o maestro poderia nos ensaiar se faltasse o rádio, o CD, o DVD, se faltasse o teclado? Como é que nós podemos fazer um belo quadro se nos faltam os pincéis? Nessa interrogação, a gente está falando de coisas bem simples, coisas do nosso dia a dia. E aí Emmanuel é bem consciente, ele nos deixa um exemplo muito maior no texto. Ele diz assim, nesse caso, temos em Jesus o artista divino, e em nós outros encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Então, o que seria de Jesus, ou o que será de Jesus, se todos nós pararmos? Desistirmos de agir, desistirmos de aprender, desistirmos de fazer, falar, agir, porque estamos com medo. Se toda a espiritualidade, se todos os nossos amigos espirituais decidirem não mais trabalhar, o que será de Jesus se de repente todos os espíritos decidirem não progredir? Eu sei, gente, é uma ideia estapafúrdia, é um pensamento que jamais vai se realizar. Mas Jesus precisa dos nossos braços, Jesus precisa das nossas vozes, Jesus precisa dos nossos ombros. E nesse momento que nós estamos vivendo,
Jesus está nos ensinando a nos reinventarmos. Porque nós sabíamos muito bem falar, cantar, agir, dar passe, fazer a caravana, e tudo isso usando as nossas pernas, nossas mãos, nossos olhos, nossas vozes. Mas hoje nós precisamos aprender outras formas de agir para auxiliar quem precisa. Emmanuel vai dizer assim: se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ao amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Como é que nós vamos querer ser socorridos se nós não estamos dando espaço e não estamos agindo para socorrer quem precisa? Então, aquela história de o plantio é livre, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, muitos de nós nos perguntamos, como assim? Nós precisamos agir no bem, fazer o bem, falar do bem, mostrar o bem, para que esse bem se aproxime de nós. Nós não nos ligamos às pessoas pela beleza física que elas têm, ou pelo tamanho da cabeça, o tamanho do braço, o tamanho do corpo. Nós nos ligamos às pessoas pelo tamanho da sua energia. Nós preferimos estar próximo às pessoas que têm uma energia radiante, uma energia vibrante. O pessoal do coral conhece bem essa palavra. Pessoas que têm vivacidade, né, que transmitem essa vida pelo olhar. E é claro, vocês vão dizer, mas Luciana, a gente está numa situação tão complicada, como é que eu vou fazer isso? Olhando que Jesus passou por uma situação complicadíssima. E no seu momento derradeiro, ele disse assim: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Essa frase é muito marcante, porque Jesus, nem no momento da crucificação, deixou de agir em nosso favor, deixou de pensar em nosso favor. E esse Jesus, que acalmou a tempestade, que curou leprosos, que fez cego enxergar, deixou os maiores ensinamentos a cada um de nós. Ensinamentos esses que teriam se perdido não fosse Paulo, não fossem os discípulos, os apóstolos que registraram isso, esses ensinamentos poderiam ter se perdido. E homens como Timóteo, a quem é direcionada a carta, tiveram força e perseverança para levar esse ensinamento adiante. Esse ensinamento de amor, de fortaleza, né? Ele diz aqui, né? Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Amar o nosso irmão, amar a nossa família, amar quem não nos ama, isso nós precisamos aprender a fazer. E com urgência, porque Cristo nos chama todos os dias para realizar o melhor de cada um de nós. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Se nós nos fechamos e não trabalhamos pelo bem do próximo, como é que nós queremos esse bem em nosso favor? Não há possibilidade. E aí vamos voltar de novo a falar sobre as leis morais. Quem estiver precisando, gente, leia. Tá lá no Livro dos Espíritos, ó. O meu algumas pessoas vão dizer assim que ele foi assinado por Kardec. Tá lá no Livro dos Espíritos. Eu vou pegar aqui bonitinho para vocês. Lá no livro 3, no capítulo... Opa! Tô na lei errada. No capítulo 5, a gente tem a lei de conservação. Estude essa lei, leia essa lei e entenda que ter medo é uma forma de preservação da vida. Mas quando o medo paralisa, ele deixa de ser, de nos fazer úteis. E nós precisamos ser úteis. Vamos encerrar aqui com o último parágrafo do texto de Emmanuel.
onde ele diz assim, desculpa, gente, eu falei que eu tava tremendo, né? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Ainda que encontremos obstáculos na nossa frente, frieza, ingratidão, ironia, nós precisamos seguir adiante. Mesmo que encontremos na nossa frente dificuldades de comunicação, dificuldades de aceitação, mesmo que a gente encontre na nossa frente situações muito complicadas que a gente olha e fala assim, como eu saio daqui? Nós precisamos manter o espírito de fortaleza, de amor e de caridade. Porque essas três palavrinhas fazem uma diferença enorme nas nossas vidas. E se nós lembrarmos que Paulo pediu a Timóteo que tivesse e mantivesse essa postura diante da igreja em Éfeso e disse para todos nós, né, por meio de Paulo e Emmanuel, Jesus continua nos chamando, não temam, ou temam, mas temam com consciência, porque aí eu vou voltar para uma música que todo mundo sabe que eu amo, do Tim e Vanessa, que fala assim, pai nunca dá a pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Então, quando a gente estiver com muita fome de um pão que não é o material, a gente se apega nessa oração. Quando a gente estiver com muito medo e a gente não souber a quem recorrer, a gente se apega a Jesus. E eu coloquei no comecinho a música Nossa Senhora, porque na letra ele fala, cubra-nos com seu manto de amor, guarda-nos na paz desse olhar, cura-nos a ferida e a dor nos faz suportar. Então nós temos Maria, nós temos Emmanuel, nós temos de Menezes, nós temos Eurípides Barçanufo, nós temos Meimei, nós temos Irmã Sheila, tantos espíritos que tem lá uma fraternidade que trabalha junto com eles, que nos socorrem quando nós sabemos pedir socorro. E temos essas palavras tão bonitas de Paulo a Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Temos em nós isso, tá lá, latente, com vontade de crescer, de surgir, de aparecer, e cabe a nós, em nossas experiências, transformarmos isso em realidade. Eu espero que, depois da nossa conversa, eu vou colocar o link do texto para vocês lerem aqui nos comentários. Leiam, tirem as suas conclusões, fortaleçam-se nas palavras, leiam o Evangelho, leiam o Livro dos Espíritos, vamos estudar. E toda essa história que eu contei do Paulo e Timóteo, gente, ela tá lindissimamente grafada no livro Paulo e Estevão, que nós estamos estudando lá pro Aprendizes do Evangelho, e por incrível que pareça, as coisas se encadeiam de tal forma que os ensinamentos vão chegando para que a gente possa se fortalecer, aprender, melhorar, evoluir. Então, com gratidão em nossos corações, Senhor, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, de encontrarmos amigos virtualmente, de estar com queridos, queridas, que ao tempo não vemos, mas que conversamos, que podemos escrever e que todos os dias estão em nossas preces e em nossas orações. Te agradecemos essa oportunidade, Senhor. Te pedimos, Pai, que neste instante uma linda corrente de luz, amor, paz, esperança, tranquilidade possa envolver o nosso planeta Terra. Que as nossas vibrações nesse instante, Senhor, sejam levadas a quem mais necessita, aos nossos irmãos que buscam a cura para suas dores físicas ou mesmo morais. Leva, Senhor, o nosso carinho a todos aqueles que desencarnam, a todos aqueles que ficam aqui com a dor da saudade,
Leva, Senhor, nossa vibração a todos aqueles que entenderam que este momento é apenas um momento. E como disse Maria, isso também passa. Vibramos, Senhor, por nossas casas espíritas, por nossos lares, escola, por toda a comunidade cristã do mundo e os não cristãos que possam receber vibrações, emanações de luz e amor. Rogamos, Senhor, que a paz possa envolver o nosso planeta, a consciência os nossos governantes, a alegria, o ânimo forte a todos nós. Pedimos que a água de nossas casas possa ser fluidificada nesse momento e que ao fazermos uso dela, Senhor, nos sintamos cada vez mais fortes, mais amparados, sustentados. E te agradecemos por esta oportunidade bendita desta conversa amiga nesta manhã de sábado. Fica conosco durante todo o nosso trajeto, o nosso percurso, e que a sua luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Amanhã a gente tem a Sueli aqui, conversando aqui na live. Então vamos prestigiar a Sueli e vamos ler muito nesse período que a gente tem pouca coisa para fazer, porque a gente não pode sair. O comércio está abrindo, mas a gente precisa manter a nossa saúde, consciência sempre, tá bom? Beijo para todos vocês.